Paz do Senhor, irmãos, graça e paz para todos. É uma honra poder estar aqui, trazendo essa reflexão para a vida dos irmãos, uma palavra que já abençoou grandemente a minha vida, e eu espero que essa palavra também possa abençoar a vida de cada um que está assistindo essa mensagem. Para a nossa meditação, eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 em diante. 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 em diante, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel, levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para desentender-se comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vai e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Fafar, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Eu te peço nesse momento, Senhor, fala comigo, ó Deus. Fala com os meus irmãos, ó Pai. Senhor, que a tua voz possa penetrar ao nosso coração, abençoar a nossa vida, abre a nossa mente, os nossos ouvidos espirituais, para entender os teus planos e os teus propósitos, ó Deus, para esta palavra. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa história que nós lemos é a história de Naamã. É uma história muito conhecida do povo evangélico. Provavelmente já ouviu alguma mensagem sobre essa passagem. E eu nessa noite eu não quero fazer uma exposição versículo a versículo desse texto. Hoje eu quero convidar você a refletir sobre alguns pontos interessantes que abençoaram a minha vida e que podem também abençoar a sua vida. Então, vamos ao contexto do texto, vamos começar a descrever essa história e começar a ver o que essa história pode nos ensinar. Naamã está doente. Naamã tem uma doença terminal. Naamã ele tinha lepra. E lepra nessa época aqui de Naamã matava.
E Naamã, ele ouve a sua escrava dizer que lá na terra dela, em Israel, né, tinha um profeta que poderia curá-lo da lepra. E o que Naamã faz? Naamã, ele vai ao seu rei, o rei da Síria, e pede para ele enviá-lo até Israel. E o rei da Síria concorda, né, para você entender, a Síria dominava sobre Israel nessa época, e ele manda uma carta para o rei de Israel, solicitando que o rei de Israel tomasse todas as providências necessárias para que Naamã fosse curado. E o rei de Israel, quando ele recebe essa carta, chega até a ser engraçado, ele fica indignado, ele fica, meu Deus, será que eu sou Deus para curar alguém? Eu sou rei, eu não sou profeta, como eu não tenho poder para curar ninguém? Esse rei aí da Síria está procurando um pretexto para começar uma guerra comigo. E isso ele chega lá no ouvido de Eliseu, que o rei tinha rasgado as suas vestes, e o Eliseu fala assim, não fica preocupado não, rei. Manda esse cara para cá. Quando ele chegar aí, você manda esse Naamã para cá, porque ele vai saber que em Israel existe profeta sim. Então Naamã, com toda a sua comitiva, com bastante presentes, que nós vimos que Naamã separa bastante presentes, ele vai ao encontro do profeta. E quando o profeta ele vê a tropa de Naamã na porta da sua casa, ele não sai nem para dizer bom dia para Naamã. Ele não dá nem bom dia. Ele manda o seu servo, um mensageiro, dizer para Naamã, mais ou menos assim, olha, o teu problema é banho. Você vai lá no Rio Jordão, vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e você vai ficar curado. E Naamã, no desenrolar dessa cena, o que acontece? Naamã fica indignado. Naamã diz assim, eu, general da Síria, acima de mim só o rei da Síria, e eu sou recebido dessa forma. Eu vim até aqui pensando que o profeta ele iria me receber com honras, ele iria invocar o seu Deus, ele iria impor a sua mão sobre a minha lepra e iria me curar. Mas pelo contrário, esse cara está mandando eu tomar banho. Tomar banho eu tomaria lá nos rios da minha cidade, que são infinitamente melhores do que os rios de Israel. E resumindo a história agora, Naamã, ele prefere voltar doente do que ser tratado com simplicidade, porque o que o profeta pediu para Naamã fazer era uma coisa simples. Então ele prefere voltar doente do que ser tratado com simplicidade. E agora eu te pergunto, qual seria a sua decisão? Se coloca no lugar de Naamã. Qual seria a sua decisão? Por que você acha que Naamã ele toma essa decisão? E qual seria a sua decisão se você estivesse no lugar de Naamã? Não responda rápido. Não responda rápido. Para mim, Naamã ele toma essa decisão porque o Naamã general fala mais alto do que o Naamã leproso. Na verdade, o Naamã general pensou assim, quem esse cara pensa que é para falar com um general dessa forma? Ele não pode me tratar assim. E o Naamã general, ele carregava dezenas e dezenas de medalhas na sua farda. A Bíblia descreve Naamã como o chefe maior do exército do rei da Síria. A Síria era o maior reino daquela época, e esse era o maior exército daquela época, era o exército mais poderoso daquela época. Então o poderoso Naamã, que estava ali na frente da casa de Eliseu, era um homem que carregava quilos e quilos e quilos de medalha, mas ele estava se esquecendo do Naamã que ele via no espelho quando ele tirava a sua farda. Quando ele tirava a sua farda, o que ele via no espelho era o Naamã leproso. Era o Naamã leproso. No final do dia, quando Naamã ia dormir, na hora de repousar a sua cabeça no travesseiro, o Naamã leproso derrotava o Naamã general. Toda aquela pompa, toda aquela riqueza, todo aquele status não estava servindo de nada para curar a sua lepra. Eu estou me lembrando agora de
de algo que aconteceu bem no início dessa pandemia, bem no iniciozinho, quando nós começamos esse isolamento. Foi a Andréia que leu, se eu não me engano, um texto, né, falando sobre isso, e eu lembrei, né, um cara muito rico morreu de Covid. Pessoa muito famosa, muito rica, influente, né, tinha muito dinheiro e morreu de Covid. E a filha dessa pessoa que morreu estava dando uma declaração interessante e ela falou assim: olha, o meu pai morreu tentando obter aquilo que todos têm de graça, que é o ar. Meu pai, com todo o dinheiro que ele tinha, ele morreu sem respirar, sem poder absorver o ar, que é de graça para todo mundo. Toda a riqueza que nós temos não impediu a morte do meu pai. E como Naamã, né, muitas pessoas nos dias de hoje acham que isso pode acontecer, acham que a sua grande posição social, que seu status, a sua riqueza pode resolver todos os seus problemas, como na verdade não pode. Pessoas que por conta dos seus títulos, pessoas que às vezes por conta da sua posição, da sua riqueza, das suas conquistas, dos seus seguidores na rede social, porque hoje em dia quem tem muitos seguidores na rede social tem status, tem posição. E essas pessoas às vezes pensam que são o que não são. Isso que é verdade. Naamã era assim. Aos olhos humanos, Naamã era um vencedor. Aos olhos humanos, Naamã era um campeão. Aos olhos humanos, Naamã era invejado. Aos olhos humanos, Naamã era bajulado. Aos olhos humanos, Naamã era uma personalidade com uma reputação invejável para qualquer um. Mas quando Naamã tirava aquela farda, o que ele via era lepra. O Naamã, o grande general, estava sendo vencido pela lepra. Um homem cheio de medalhas, porém derrotado. Um homem cheio de pompas, mas leproso. E o que a gente pode aprender, então, irmãos, com a vida de Naamã? Como é que a gente pode tirar alguns ensinamentos para a nossa vida? E eu comecei a meditar nisso, eu pensei em algo, e eu acho que isso é tremendo. As muitas medalhas que nós conquistamos em nossa vida, elas não são suficientes para preencher totalmente o nosso interior. O que isso significa? Isso é um paradoxo entre a aparência e a essência. Isso tem a ver com o que eu pareço ser e o que eu sou de verdade. E agora eu te pergunto, num mundo como o nosso, que nós vivemos, esse mundo hedonista, capitalista, o que conta mais? Eu estou falando sociologicamente falando, né, para o mundo. O que conta mais? O que a gente carrega por fora ou o que a gente carrega por dentro? Para o mundo, é claro que o que a gente carrega por fora é muito mais valioso. Hoje nós somos valorizados por aquilo que nós parecemos ser, por aquilo que nós aparentamos ser, e não por aquilo que nós somos de verdade. O mundo hoje, ele compra a nossa imagem. O mundo hoje, ele compra um personagem. Não compra a nossa verdadeira essência. O mundo compra o nosso personagem. E eu não tenho como mudar a sociedade, eu não tenho como mudar o mundo. Isso acontece desde Adão. Aconteceu aqui na época de Naamã e acontece até os dias de hoje. Para a sociedade, você vale quanto você aparenta. Para a sociedade, você vale quanto você ostenta. Para a sociedade, enquanto você for útil, enquanto você tiver utilidade, você vai ser valorizado, mas quando você não for mais útil, você vai ser descartado como um objeto. Você vai ser substituído como um sapato furado, como uma camisa velha, você vai ser trocado. Nós sabemos que é assim. E se você não descobriu isso ainda, você pode ter certeza que você vai descobrir. Você vale o que você apresenta. Quanto você é útil, você é comprado a esse personagem. E quais são os perigos disso? Quais são os perigos? As pessoas
elas fazem de tudo para manter essa aparência, para vender essa aparência, para demonstrar a sua utilidade, para não ser trocada, para se manter no auge, para se manter no topo. Elas fazem de tudo, né? Porque é desse personagem, às vezes, que vem o seu sustento. É desse personagem que, às vezes, vem a sua honra. É desse personagem que ela vai ter ascensão, que ela vai ter aparência, que ela vai ter visibilidade. Sem o personagem, muitas pessoas elas deixam de existir. Elas não existem porque elas vivem um personagem. Então, para manter esse personagem, muitas pessoas vivem essa dupla personalidade. Mas se você tirar o personagem dessa pessoa, ela deixa de existir. E é horrível quando um ser humano vive assim, que apesar de toda essa aparência criada, no fundo, essa pessoa às vezes não tem paz. Porque o mundo não pode dar essa paz que ela necessita, que o seu corpo necessita, que a sua alma necessita. Essa paz ela só pode vir de Deus. Todo ser humano, meus irmãos, quando tem assim, não tem jeito. Todo ser humano é assim. Todo ser humano, ele quer ser bem acolhido, ele quer ser bem recebido, ele quer estar na sua casa, com seus amados, ele quer se sentir amado, ele quer se sentir útil, ele quer ter esse contato. Todo ser humano busca isso, essa paz, essa tranquilidade. Todo ser humano busca isso. Todo ser humano, rico ou pobre, ele busca isso. O que importa para o ser humano, na verdade, não é tudo isso que está lá fora, mas é colocar a nossa cabeça no travesseiro no final de um dia de luta e falar assim, olha, graças a Deus eu cheguei aqui, missão cumprida, mais um dia vencido. Saber que a sua vida não é uma mentira, saber que o que ele faz é verdade, é real, é a sua essência verdadeira. Porque o que adianta, meus amados, ter uma vida exterior cheia de medalhas e uma vida interior cheia de lepra? Naamã, ele era assim. Naamã era assim. Embora a Bíblia diga que ele tinha todos esses títulos, a lepra estava consumindo a sua vida. Naamã estava chegando no fundo do poço, ele sabia que em breve a morte ia bater na sua porta, ele devia estar sabendo disso. E Naamã está dizendo assim, olha, eu não aguento mais, é por isso que ele foi procurar o profeta. Porque ele já não aguentava mais. As suas medalhas já não estavam mais resolvendo, sabe, essa angústia que estava dentro do seu peito. Essas vitórias que ele conquistou com o seu exército já não estavam mais ajudando ele no seu dia a dia, na sua intimidade. Todas essas honras que ele tinha com o rei não estavam ajudando ele a vencer a lepra. Toda essa glória que ele tinha não valia de nada, não servia para nada, porque no final das contas ele tinha lepra e ele ia morrer. Naamã estava chegando no momento que ele só olhava para a sua vida sem farda e só via dor, só via feiura, angústia, sofrimento, a sensação de que a morte estava perto, Tudo do lado de fora já estava perdendo sentido em função daquilo que ele estava carregando dentro dele, a lepra. Meus irmãos, nós podemos dizer que Naamã, ele teve todos os seus sonhos realizados. Nós podemos dizer isso. Eu posso perfeitamente conjecturar aqui que Naamã, quando tinha 17 anos de idade, entrou lá para o exército como um aspirante, virou segundo tenente, virou primeiro tenente, foi a capitão, foi a major, foi a tenente-coronel, foi a coronel, foi a general, general do exército da Síria, o exército mais poderoso daquela época. Naamã chegou no topo, era um homem realizado por fora, mas o que ele carregava por dentro desconstruía toda essa realidade sonhada, tudo que ele sonhou desde a sua infância estava sendo desconstruído pela lepra. Porque nada, meus irmãos, nada que você faça do lado de fora pode trazer essa plenitude e paz interior para você. Só há uma
coisa no mundo que pode preencher o real vazio do seu coração. E esse alguém é Jesus, esse alguém é Deus. Somente Deus pode entrar no nosso coração e preenchê-lo com toda a paz que o mundo não pode dar. Davi, quando ele ora ao Senhor, ele faz uma oração linda. Ele fala assim: Senhor, sonda-me, Senhor, sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Davi está dizendo assim: Senhor, somente a tua sonda, ela pode penetrar no meu coração, pode esquadrinhar os meus pensamentos, pode ir no mais íntimo do meu ser e revelar aquilo que eu preciso vencer e preencher esse vazio que existe dentro de mim com a sua presença. Somente Deus pode fazer isso. Somente Deus, através da sua sonda, pode chegar no mais profundo do seu coração e encher esse vazio. Meu irmão, você pode ter chegado já num lugar tão sonhado na sua vida. Você já pode ter chegado. Você pode até estar num caminho de realizar o seu sonho, caminhando para realizar o seu sonho, caminhando para isso. Mas o conselho que eu te dou é que não construa na sua vida dois personagens, um que você vende e um que você vive. Não faça isso, não construa isso. Se para chegar aonde você pretende chegar, você tiver que abrir mão de quem você é, desista disso. Desista disso. Você é um cristão, você é uma pessoa chamada por Deus para realizar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus aqui na terra. E somente em Deus vai valer a pena você conquistar o que você está sonhando. Somente em Deus. Não construa a sua vida em cima de um Naamã general, poderoso. E nem construa a sua vida em cima de um Naamã leproso, coitado. Não é isso que eu estou falando. Não construa a sua vida em cima de personagens. Não construa. Sabe por quê? Observe uma coisa. Naamã, olha comigo. Naamã, ele quase voltou para casa sem a sua bênção. Naamã quase voltou para casa sem a sua cura. Naamã quase perde a sua cura, perde a sua bênção. Por quê? Porque por muito pouco mesmo, o personagem, o Naamã general, fala mais alto que o Naamã leproso e tenta roubar a bênção dele. Não foi o que lemos? Quando o profeta dá o recado para Naamã, para ele se banhar no rio para ser curado, o que Naamã faz? Naamã fica o quê? Indignado com o profeta, porque o profeta não o recebeu com honrarias. Naamã, por conta do seu orgulho, ele queria ser curado, mas ele queria ser curado do seu jeito. Ele traçou todo um cenário na sua mente. Ele estabeleceu tudo o que ele deveria fazer, como deveria acontecer. Ele determinou tudo, ele desenhou tudo e tudo tinha que acontecer conforme ele queria. Mas por que você acha que isso estava acontecendo? Por quê? Por que você acha que Naamã desenha isso? Por que Naamã fica indignado? Por quê? Porque isso era comum para Naamã. Quem era Naamã? Naamã era um general. O que o general faz? Dá ordens. E quem recebe ordem de um general faz o quê? Obedece. É assim. É simples assim. O general manda e as pessoas obedecem. É assim que acontece. E era assim que acontecia na vida de Naamã. Naamã mandava e as pessoas obedeciam. Na vida dele era assim, e por conta disso, o todo-poderoso Naamã desejava que o profeta saísse da sua casa com todas as honrarias, pusesse as mãos sobre a cabeça dele, fizesse uma oração miraculosa, clamando em alta voz, botando a mão sobre a sua lepra, para que o Deus todo-poderoso pudesse limpar a sua lepra. Ele desenhou esse quadro, ele achava que tinha que ser assim, porque ele era general, ele mandava. Se não fosse do jeito dele, não prestava, não servia. Ele sai o quê? Ele sai indignado.
Mas o profeta, ele dá um recado tremendo para Naamã. Quando o profeta nem sai na porta, quando o profeta manda o servo ir lá falar com ele, um mensageiro, vai lá, fala para ele isso. Sabe o que o profeta, no fundo, estava falando para Naamã? Olha, você é general lá, aqui você não é nada. Para mim você não é nada. Você pode ser importante lá, mas aqui você não é nada. Para mim você não tem importância nenhuma. Você pode ser rico lá fora, mas a sua riqueza para mim não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Para mim você é um leproso e ponto. Não tem general aqui. Na minha casa não tem general, tem leproso. E um leproso para um judeu, para você saber, era uma pessoa imunda. Um leproso, quando ele estava caminhando na rua, ele tinha que falar imundo, imundo, para as pessoas se afastarem. Um leproso vivia isolado. Um leproso era uma pessoa repudiada pelos judeus. E era assim que o profeta via Naamã. O profeta não via Naamã um general, o profeta via Naamã como um leproso. E agora, repara algumas coisas interessantes. Olha algumas coisas interessantes. Quem deu o conselho para o profeta? Primeiro conselho, para ele ir para o profeta, uma escrava. Uma escrava, uma israelita. Estava lá servindo como escrava na casa da esposa lá. Estava lá servindo a esposa. Ela fala, lá em Israel tem um cara que pode te curar. Naamã ouve e vai. E agora, aqui nesse momento, quem dá mais um conselho para Naamã? Servo. Os servos chegam assim, servo, posso dar um conselho? Olha só, posso dar um conselho para o senhor? Um conselhozinho básico. Não fica chateado comigo, não. Eles aproximam assim, meu senhor, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não teria feito? Ele só pediu para você tomar um banho. Tá calor. Vamos lá tomar um banho, dá aquele mergulhinho lá 7 vezes. Tira essa roupa pesada que você está passando, você está carregando aí. Vai lá, toma um banho. Doente você já está. Se tomar um banho e for curado, é lucro. Se não for curado, vamos voltar para nossa casa assim. Não vai mudar nada, não tem nada para perder. Toma lá um banho. Toma um banho. O que eu quero dizer com isso? Olha só. 2 pessoas que teoricamente não têm valor nenhum, uma escrava e um servo. Uma escrava e um servo para um general. O general escuta conselho do rei, escuta conselho na sua cúpula. Não escuta conselho de escrava e de servo, sabe? Então o que eu quero dizer com isso, existem pessoas que por conta da sua patente, por se achar general, às vezes não ouve ninguém, se acha dono da verdade, pensa que está agindo de uma forma certa quando não está. Existe uma frase de um filósofo que eu anotei numa mensagem que eu estava ouvindo. Eu achei uma frase assim muito interessante, sabe? Eu falei assim, caramba, é verdade isso. Sabe a frase que eu anotei? É essa. Pior do que andar no caminho errado é andar no caminho errado com determinação. Pior do que andar no caminho errado é andar no caminho errado com determinação. Tem pessoas que são assim, elas não escutam ninguém. Elas estão indo pelo caminho errado, estão trilhando a estrada errada, estão valorizando as coisas erradas, mas não querem se dobrar e admitir, estou errada. O orgulho fala mais alto. O orgulho não deixa a pessoa reconhecer, às vezes, o seu erro. E era assim com Naamã. Naamã não queria se dobrar. Ele tinha pensado, a minha cura vai vir desse jeito. Como o profeta não agiu da forma com que ele estava pensando, ele indignado já ia embora. Mas aí 2 pessoas, simples, 2 pessoas, sabe? A cura de Naamã, ela começa lá numa pessoa simples e vai se completar aqui, noutra pessoa assim, porque Naamã escutou o conselho.
Algumas pessoas mais idosas que estão ouvindo essa mensagem, talvez aí, Dona Cleia, seu Agildo, Irmã Norma, né? Vão poder, assim, talvez confirmar aqui o que eu estou falando. Se a gente pudesse voltar no tempo, né? Quanta coisa a gente poderia mudar. Quanta coisa que eu valorizei e que eu não deveria ter valorizado. Quanta coisa que eu fiz que eu não deveria ter feito. Se eu pudesse voltar no tempo e reescrever a minha história. Meu Deus, quantos de vocês aqui talvez não mudariam decisões que tomaram no passado? Mas isso não tem jeito, não tem como. O tempo passa. E, na verdade, o tempo ele passa muito rápido. Pensa nisso. O tempo passa muito rápido. Hoje eu estou com 46, 47, já está batendo aqui na minha porta. Meu Deus, se eu pudesse voltar atrás. Tão jovem, pense nas coisas, medite na palavra de Deus, siga a palavra de Deus, honre a palavra de Deus, para você não chegar lá na frente e se arrepender e ver que o caminho que você trilhou não valeu a pena, os esforços não valeram a pena, não valeram a pena. Se o Naamã, como eu falei, não desse ouvido a essas pessoas simples, ele teria voltado para a Síria sem a cura. Mas graças a Deus que o Naamã general desceu do seu cavalo, tirou a sua farda e mergulhou no rio. Graças a Deus por isso. O Naamã desceu do seu alto e imponente cavalo de general, tirou a sua farda cheia de medalhas e foi humildemente mergulhar. Foi para o fundo do rio, do alto do cavalo para o fundo do rio, humildemente. E a cura começou lá no conselho de uma escrava e termina no conselho de um servo. Quantos, mas quantos grandes problemas nós temos em nossa vida, sabe por quê? Por falta de pequenas atitudes. Temos grandes problemas por falta de pequenas atitudes. Mas por que isso acontece? Por que isso acontece? Porque o que nós fazemos, sequestra às vezes o que nós somos. Porque o que nós pensamos ser, sequestra a nossa verdadeira essência. Por pouco, mas por muito pouco, o Naamã general não foi sequestrado pelo Naamã leproso e perderia a sua bênção. Por pouco. Graças a Deus que ele ouviu os conselhos. Não deixe que isso aconteça com você, meu irmão. Ainda há tempo. Não deixe, esse personagem sequestrar quem você é. Você é filha do Deus Altíssimo. Você é filho do Deus Altíssimo. Você foi comprado por um alto preço. Às vezes em nossa vida a gente vai tomando um rumo errado, que às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente vai saindo dos propósitos de Deus sem perceber. É errado a gente fazer planos para o nosso futuro. Sandro, você está falando então que eu não devo fazer planos? Não, eu não estou falando que você não tem que fazer planos para o seu futuro, eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que você não tem que sonhar ser um grande empresário, não estou dizendo isso. Não estou dizendo que você não tenha que galgar uma posição elevada na sua empresa, melhorar a sua qualidade de vida. Eu não estou dizendo isso. O errado é deixar as coisas que são essenciais para a vida em detrimento desses planos e desses sonhos. Quando você começa a sonhar e buscar os sonhos e esquece alguns valores que são primordiais e essenciais para a vida. Se você fizer isso, você vai se tornar uma pessoa leprosa e vai morrer leprosa. Naamã, ele teve que deixar, o general Naamã, ele teve que deixar o Naamã leproso vir à tona para ele poder ser curado. Eu queria te fazer uma pergunta, como é que você analisa a sua vida? Será que ao longo desse tempo você deixou para trás alguns valores que precisam ser ressuscitados? Olhe,
Faça uma autoanálise nesse momento. Comece a refletir. Será que ao longo dessa vida você começou a perder virtudes que são essenciais para você? Coisas simples. Aquele marido dedicado, aquele marido amoroso que acolhe a sua esposa, que beija a testa da sua esposa. Minha amada, eu te amo. Aproveitando para dizer, Andréia, te amo. Aquela esposa amorosa, cheia de virtude, cheia de graça, cheia de sabedoria, que faz tudo para agradar o seu marido. Cadê essa esposa? Cadê esse marido? Cadê aquele pai? Cadê aquela mãe que estão sempre presentes ali na criação dos seus filhos? Olha, meus irmãos, eu vou falar uma coisa. Hoje eu posso dizer isso. Nunca pensei que eu fosse dizer isso, é que eu estou ficando velho. Eu já tenho um filho criado. Tenho um filho criado. Se eu voltasse atrás, eu mudaria algumas coisas, sim, com certeza. Mas tem coisas na nossa vida, grave isso. Tem sorrisos do seu filho que você nunca mais vai ter. Tem sorrisos do seu filho que ele dá para você quando ele é um recém-nascido, que ele não vai dar mais quando ele tem 5 anos. Ele não vai dar quando ele tiver 10 anos. Quando ele estiver na adolescência, o sorriso vai ser diferente. Quando ele chegar na juventude, o sorriso vai ser outro. São etapas da vida. E essas etapas da vida, elas não voltam atrás. Elas não voltam atrás. Não tem jeito. Perdeu, perdeu. Então, a partir de hoje, pense nisso. Comece a valorizar. Você, filho, começa a obedecer mais o seu pai, a sua mãe, ouvir mais o seu pai e sua mãe, valorizar as coisas que o seu pai e sua mãe diz. Que às vezes parece que o pai e mãe não sabem de nada. Hoje em dia os filhos pensam que sabem tudo, mas não sabem nada. Porque, meus irmãos, o que vai adiantar a gente conquistar o mais alto posto que a gente possa conseguir? Mais alto, mais alto, mais alto. Chegamos no generalato, somos generais. O que adianta se nós perdermos o básico e o essencial para a nossa vida? O que adianta? O que adianta nós chegarmos a general e sermos leprosos? Não adianta nada. Eu espero que você não deixe a sua vida passar. Não espero que você chegue lá na frente e pense, puxa, podia ter mudado a minha história, não mudei. Isso é muito triste. Então, o meu conselho para você hoje, desça do seu cavalo, mergulhe no seu Rio Jordão, deixe Deus tocar na sua lepra, deixe Deus tocar no seu coração, deixe Deus sondar o íntimo do seu coração, deixe Deus fazer isso. Deixe Deus fazer isso. Deus tem uma obra na sua vida e você não pode se esquecer disso. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que as pessoas estão buscando as demais coisas e estão esquecendo de falar, de colocar Deus em primeiro lugar. E amanhã pode ser tarde demais. Mas graças a Deus que Naamã, ele volta no mergulho do rio, aí em 2 Reis, vamos fechar para a gente encerrar, 2 Reis, capítulo 5, versículo 15, diz assim: então, o Naamã general falando agora aqui, então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus e chegaram diante do profeta Naamã e lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão Israel. Ele reconheceu que não há outro Deus senão o Deus de Israel. Ele se rendeu a esse Deus. O mais importante não foi a sua cura, foi a sua declaração. Essa declaração que o Naamã general deu. Agora o Naamã general que não era mais leproso, agora o Naamã general que estava curado, o Naamã general que tinha uma nova perspectiva, o Naamã general que tinha conquistado os seus sonhos, o Naamã general que era respeitado, o Naamã general que comandava o maior exército daquela época, mas era um Naamã general que estava rendido ao Deus Altíssimo, que Deus de Israel
possa também reinar na sua vida e que você possa conquistar os seus sonhos com a sua presença e você não possa esquecer de saber que é de Deus que vem a maior vitória. O que adiantaria o Naamã general leproso? Agora nós temos um Naamã general convertido, um Naamã general rendido ao Senhor. Conquiste os seus sonhos, busque, lute, mas valorize a essência da vida. Valorize as pequenas coisas na sua família, na sua casa, com seus filhos. E principalmente, valorize a presença de Deus na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos orar para encerrar. Senhor Deus e Pai, neste momento eu te peço, ó Deus, toca no coração dos meus irmãos. Cada um aqui, ó Deus, o Senhor falou de alguma forma, Senhor. Como o Senhor falou comigo, Senhor, eu espero que o Senhor também tenha falado com os meus irmãos. Então os ajuda, ó Deus, com a tua sonda, ó Pai. Sonda o coração dos meus irmãos, ó Deus. E ajuda-os, ó Pai, a vencer os desafios dessa vida, ó Deus amado, e colocar sempre o Senhor em primeiro lugar, ó Deus. Para que as demais coisas, ó Deus, quando elas forem acrescentadas, elas terão um sabor melhor, ó Pai. É o que eu te peço, ó Deus, e desde já te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém e amém.